Afinal de contas, como é que eu sei se uma empresa está endividada, se uma empresa tem uma boa saúde financeira, se ela está com um bom caixa? Isso você consegue através dos indicadores financeiros. Então nesse vídeo eu vou te mostrar 3 indicadores de endividamento para você saber como é que está o nível de dívida de uma empresa, tá? Meu nome é Antônio, aqui do canal 1% Investidor, e eu já quero te fazer um convite. Se inscreva no canal, no botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que está saindo por aqui, tá? A gente está lançando o nosso curso, será lançado no dia 11 de março agora de 2020, só que serão poucas vagas, apenas 200 vagas. Então se você quer ficar por dentro disso e quer garantir uma dessas vagas, faça sua pré-inscrição no link aqui da descrição do vídeo, tá? O primeiro link na descrição do vídeo é o link da pré-inscrição do curso Mais que 1%, um curso completíssimo de investimentos, tá? Então vamos direto pro ponto. Qual que é o primeiro indicador para você analisar o endividamento de uma empresa? É o indicador dívida líquida barra EBITDA, tá? Só que para você entender esse indicador, primeiro você precisa entender o que é um EBITDA. O EBITDA é um lucro de uma empresa, tá? É o lucro antes de pagar juros, depreciação, impostos e amortização, tá? Vou dar um exemplo na prática para você entender isso. Pensa numa barraquinha de cachorro-quente. Digamos que essa barraquinha de cachorro-quente fatura R$1.000 por mês. Então essa barraquinha tem um lucro bruto de R$1.000 por mês. E ela tem 4 custos, tá? É um exemplo didático. Um custo com R$100 com pão, R$100 com salsicha, R$100 com impostos e R$100 com depreciação. O que é essa depreciação? É a depreciação de um bem da empresa. Digamos que essa barraquinha de cachorro-quente é aquela barraquinha de reboque, sabe? Ela tem 4 rodas e cada roda tem um pneu. E esses 4 pneus custam R$1.200, um jogo novo. E todo mês de janeiro, o seu João, que é o dono da barraquinha, precisa comprar um jogo de pneu novo. Ou seja, todo mês de janeiro ele precisa gastar R$1.200. Isso é uma depreciação da empresa. E para o seu João não pegar R$1.200 lá em janeiro, todo mês ele guarda R$100 ali. Então a barraquinha tem 4 custos de novo. Custo de R$100 com pão, R$100 com salsicha, R$100 com impostos que ela paga para o governo e R$100 com a depreciação, tá? O lucro EBITDA é o lucro pagando todas as despesas, porém sem considerar o pagamento de depreciação e o pagamento de impostos nesse caso. Então o faturamento de R$1.000, que é o lucro bruto, descontando R$100 do pão e R$100 da salsicha, sobram R$800. Então o lucro EBITDA dessa barraquinha de cachorro-quente seria um lucro de R$800. E o lucro líquido é descontando tudo isso, descontando mais R$100 dos impostos e mais R$100 da depreciação, que daria R$600. Então a barraquinha teria um lucro bruto de R$1.000, um lucro EBITDA de R$800 e um lucro líquido de R$600. Agora que você entendeu o que é um lucro EBITDA, você precisa entender o indicador dívida líquida barra EBITDA, tá? Esse indicador ele mostra quantas vezes a dívida da empresa é maior que o lucro da empresa. Então, quando esse indicador ele é acima de 1, isso significa que a empresa tem mais dívida do que lucro, tá? Eu vou colocar alguns exemplos para você aqui na tela, para você ver alguns indicadores de endividamento. Se você ver, por exemplo, aqui o indicador da Itaúsa, você vê que é um indicador muito pequeno. O que isso significa? Que a dívida da empresa é muito menor que o lucro dela. Isso é um ponto super positivo. Agora, quando esse indicador é acima de 1, isso mostra que a dívida da empresa é maior que o lucro. E se for 2, se for 3, isso mostra que a dívida da empresa é 2 ou 3 vezes o lucro dela. Isso mostra que é uma empresa endividada, tá? Só que você tem que tomar um cuidado com isso. Não é porque a empresa tem um indicador, por exemplo, dívida líquida barra EBITDA 2 ou 3, que isso é algo ruim, tá? Você tem que lembrar que nem toda dívida é uma dívida ruim. Vamos pensar, por exemplo, no caso de uma empresa do setor elétrico. Vamos pegar a Energias do Brasil. A Energias do Brasil tem uma dívida líquida barra EBITDA de quase 2. Aí você pode pensar, pô, Antônio, ela tem uma dívida 2 vezes maior que o lucro dela, é uma empresa ruim, então. Não necessariamente, tá? Porque as empresas do setor elétrico, elas trabalham com contratos longos, então elas têm uma previsão de receita. E por ter essa previsão de receita, elas conseguem pegar dívidas, conseguem pegar empréstimos com juros baixíssimos. Então pense o seguinte, digamos que uma empresa pega R$1 milhão com juros de 2% ao ano. Cara, isso é uma coisa assim maravilhosa, imagina pegar 1 milhão emprestado e pagar só 2% ao ano. Tu consegue fazer esse dinheiro girar e consegue trazer muito mais lucro para a empresa. E além de você pagar um juros pequeno, toda dívida entra no balanço financeiro como uma despesa, e uma despesa abate o imposto de renda. Então, quando uma empresa dessa consegue uma dívida com juros muito baixos, além dela ter um capital para girar, ela também tem uma amortização do imposto de renda, o que acaba aumentando o lucro da empresa. Então, nem todo indicador alto significa que a empresa é ruim, nem toda dívida alta significa que a empresa é ruim. Você tem que analisar caso a caso, mas esse indicador te mostra como é que está o endividamento comparado ao lucro da empresa. Abaixo de 1, endividamento, dívida líquida menor que o lucro, e acima de 1, dívida líquida maior que o lucro, tá? Esse é um indicador bem importante. O segundo indicador bem importante é o indicador passivo barra ativo. Esse indicador mostra a relação entre passivo circulante mais passivo não circulante e ativo circulante mais ativo não circulante, tá? Ou seja, ele te mostra basicamente quanto que uma empresa está gastando em relação ao que ela ganha. Vou te dar um exemplo, um passivo barra ativo de 1.
Isso mostra que se a empresa ganha 100 mil reais, ela gasta 100 mil reais também. Ela está gastando o que ela ganha. Ou agora um passivo barra ativo de 0,5, 0,6. Isso mostra que a empresa está gastando menos do que ela ganha. Então, quando o passivo barra ativo for abaixo de 1, a empresa gasta menos do que ganha. Quando o passivo barra ativo for acima de 1, a empresa gasta mais do que ganha, tá? E esse indicador é muito importante para você fazer uma projeção para o futuro da empresa. Então, por exemplo, digamos que você acha uma empresa que a dívida líquida barra EBITDA é bem baixa, por exemplo, 0,1. A dívida da empresa nem se compara ao lucro dela, né? É muito pequena. Só que aí o passivo barra ativo é de 2, ou seja, a empresa gasta o dobro do que ela ganha. Então você consegue saber que hoje essa empresa não tem uma dívida alta, mas no futuro essa empresa pode ter uma dívida alta, porque ela está gastando o dobro do que ela ganha. É isso que você tem que analisar no passivo barra ativo. E o legal é você analisar o histórico desse indicador também, né? Se você entrar no Status Invest e você clicar naquele gráficozinho ao lado do indicador, que está aparecendo na tela aqui para você, você vê que aparece um gráfico, tá? É o gráfico do histórico do indicador. Aí você consegue ver como é que está o indicador passivo barra ativo daquela empresa ao longo do tempo. É sempre importante você analisar o histórico de todo indicador que você estiver vendo dentro de uma ação, tá? E o terceiro indicador, muito bom também, é o indicador da liquidez corrente. A liquidez corrente, ela mede o ativo circulante mais o ativo não circulante com o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Ele mostra quantas vezes o caixa da empresa é maior do que a dívida da empresa, digamos assim. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma liquidez corrente de 2, isso mostra que o caixa da empresa é 2 vezes maior que a dívida dela, que as despesas dela, né? Ou, por exemplo, uma liquidez corrente de 1, isso mostra que o caixa da empresa é do mesmo tamanho que a dívida da empresa, que a despesa da empresa. Quanto maior a liquidez corrente, melhor, ou seja, mais ativo a empresa tem em relação ao passivo. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Grendene, que está na tela aqui para você. A Grendene tem uma liquidez corrente, de 9, tá? Ou seja, o caixa dela, o ativo circulante mais o ativo não circulante, é 9 vezes maior que a despesa da empresa, 9 vezes maior que os passivos. Então aqui você consegue ver que a empresa é muito difícil dela quebrar, porque ela tem liquidez, ela tem dinheiro suficiente para se manter por um bom tempo. Quanto maior a liquidez, melhor, tá? Se essa liquidez corrente for abaixo de 1, aí já é preocupante. Isso significa que os ativos são menores que os passivos, tá? Então a empresa tem mais passivo, mais gasto do que receita. E aqui já fica bem mais preocupante, tá? Então esses são os 3 principais indicadores para você analisar em relação a endividamento. O primeiro, mostra a real situação da empresa, se hoje ela é endividada ou não. O segundo, passivo barra ativo, te dá uma perspectiva para o futuro, você consegue ver se essa empresa vai se endividar ou não vai se endividar no futuro, né? Você consegue ver quanto que ela está gastando em relação ao que ela ganha. E o terceiro, liquidez corrente, você consegue ver o tamanho do ativo comparado ao tamanho do passivo. Quanto maior a liquidez corrente, melhor. Ou seja, mais dinheiro a empresa tem relacionado à despesa que ela tem em relação ao passivo. Maior é o ativo comparado ao passivo, tá? Esses indicadores são fundamentais para você saber se uma empresa tem uma boa saúde financeira ou não. Só que quando você for analisar uma empresa, você não vai analisar somente eles, tá? Você tem que analisar todo um conjunto. Você tem que ver também indicador de rentabilidade, indicador de crescimento, indicador de margem de lucro. Você tem que analisar todo o conjunto da empresa para ver realmente se ela é boa. E outro indicador, um bônus aqui para você, que você pode ver também se essa empresa está muito endividada ou não, é através do ROI e do ROIC, tá? Como assim? Se a empresa tiver um ROI e um ROIC muito diferente um do outro, por exemplo, um ROI muito alto e um ROI muito pequeno, isso mostra que a empresa tem mais dinheiro de terceiros, tem mais dívida, digamos assim, do que patrimônio líquido, tá? Então no ROI e no ROIC você consegue ver também se uma empresa está muito endividada ou não, tá? Tá, Antônio, como é que eu vejo isso? Como é que funciona isso? Isso eu vou te explicar no próximo vídeo aqui no canal, tá? Um vídeo dedicado somente para ROI e para ROIC. Nesse vídeo é exclusivo para esses 3 indicadores: dívida líquida barra EBITDA, passivo barra ativo e a liquidez corrente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e até o próximo.